Olá, pessoal, bom dia. Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar. Que a presença do Senhor encha, o teu coração, que a glória de Deus encha a sua casa. Que todos nós possamos ter um dia abençoado. Amém? Hoje vamos compartilhar algo muito interessante que está lá em Lucas 17. Lucas 17 é como se fosse Mateus 24, né? Mas de uma forma mais sutil, que ele diz, sobre a volta de Jesus, sobre os últimos tempos, os últimos dias, e é algo que tem mesmo chamado a atenção do meu coração para que possamos estar verdadeiramente preparados, que a gente não venha ser pego de surpresa, porque todos nós que ansiamos a volta de Jesus, temos esse desejo pelo arrebatamento, não vamos ser pegos de surpresa, não é verdade? Porque a gente já vai estar esperando, como a palavra de Deus disse, quando um pai de família sabe a hora que um ladrão vai entrar, ele fica ali, na espreita, fica ali colocando segurança em sua casa para que ele não seja pego de surpresa. E dessa forma devemos a gente pensar, sobre esse assunto. Devemos pensar sobre esse assunto dessa forma. E olha que interessante, em Lucas 17, versículo 24 e diante diz assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa nação. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Aqui a gente já viu por diversas vezes, na palavra de Deus, que ele compara os últimos dias como nos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé? Deus mandou para que Noé construísse uma arca e demorou mais de 100 anos para que o dilúvio viesse, porque Noé gastou o tempo dele construindo a arca para salvar quem? Quem que Noé salvou na construção da arca? A sua família. Mas Noé salvou a sua família porque ele quis salvar somente a sua família, porque ele foi egoísta, porque ele só pensou na sua família. Não, porque foi um mandamento, foi uma ordem do próprio Deus. Lá em Gênesis 7 está escrito que Deus disse a Abraão: construa a arca e depois que estiver pronta, entre você, sua mulher, seus filhos e os animais. Olha só que interessante. Com certeza Noé ficou preocupado, quis, salvar alguém que estivesse ali, um vizinho querido, ou alguém especial, ou amigos, mas só que Noé focou no trabalho que Deus mandou. Por 100 anos, Noé construiu a arca e quando esteve pronta, colocou a sua família por uma ordenança de Deus. Que a gente venha se atentar, porque a palavra de Deus diz que será como nos dias de Noé. Versículo 28, mas não é somente como Noé, não é o único personagem que a gente deve se ligar. Diz no versículo 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Olha só que interessante. O Senhor, para que a gente venha estar prontos para os últimos dias, o Senhor coloca dois personagens onde a gente deve focar os nossos olhos, que é Noé e Ló. Dois personagens bastante distintos. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha só, nos dias de Noé, só diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas nos dias de Ló, já se acrescenta aqui que eles compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eles tinham o olhar que está matando a nossa geração. É o olhar do consumismo. É o olhar de comprar, vender e edificar. Nos últimos dias, o Senhor não quer que a gente venha edificar coisas, edificar cidades, edificar
coisas. Ele quer que a gente venha edificar famílias, que nós venhamos edificar valores e não coisas. Olha só que interessante. No versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Olha o versículo 32. Que a gente possa marcar com marca-texto e lembrar do versículo 32. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ponto. Olha que interessante. Que nos últimos dias, na volta de Jesus, ele deixa aqui um lembrete. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só que interessante. Como aconteceu com Noé, Deus ordenou que Noé construísse a arca e salvasse a sua família. E da mesma forma como aconteceu com Ló, quando Deus avisou para Abraão. Quem era Abraão? Abraão é o homem onde Deus entregou a maior das profecias, das promessas a Abraão. Pai Abraão. O que é? Quem foi Abraão? O que Deus falou para Abraão? Abraão, que a sua família, através da sua família, todas as famílias dessa terra serão benditas, abençoadas. Abraão carregava um legado de bênção familiar. Para onde Abraão ia, Abraão carregava a sua família. Ele, teve ali uma palavra de Deus: deixa a sua terra e a sua parentela e venha para a terra que eu te mostrarei. E quando ele chegou nessa terra, o que o Senhor falou? Agora a família que você constituir, a família que vier através de você, você será um portal onde todas as famílias dessa terra serão benditas, serão abençoadas. E Ló era parente de Abraão. Ló andou esse tempo todo com Abraão, viu como Abraão lidava com a família, que foi o que Deus colocou o legado sobre Abraão, sobre um legado familiar. E quando Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele se lembrou de Ló. E por que ele se lembrou de Ló? Por que Abraão se lembrou de Ló? Porque Ló era sua família. Quando Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, logo Deus e Abraão já tiveram uma conversa. E Ló é minha família. Então, Deus falou o quê? Vou mandar os anjos lá para salvar Ló e a família de Ló. Gente, isso é muito importante que a gente venha analisar, porque o que será cobrado de mim, de você, é o que está escrito aqui. Ele está falando aqui que nos últimos dias nós devemos observar Ló e Noé. Lembrai-vos da mulher de Ló. E quando o anjo chegou para salvar, para buscar, tirar de lá Ló e sua família por conta da destruição que teria em Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Saiu Ló correndo na frente, porque o anjo falou, vamos, foi aquela correria, e Ló saiu correndo, a sua esposa saiu correndo atrás, e a sua esposa fez o que a esposa de Ló? Olhou de volta para Sodoma e Gomorra, olhou para trás, ficou pensando no que ficou para trás, ficou pensando quem ficou para trás. E o que acontece aqui? Lembrai-vos da mulher de Ló. Primeira coisa que a gente consegue detectar, que Ló não seguiu as instruções de Abraão. Ló tinha um casamento totalmente desestruturado, porque Ló saiu correndo na frente e a sua esposa, em vez de estar ali lado a lado com Ló, em vez de estar ali segurando na mão de Ló, e não importa para onde Ló ia, em vez dela estar ali como um líder, como esposo e como uma esposa submissa, ela estava atrás e olhou para trás.
Nesses últimos dias, o que interessa para o Senhor é como está seu casamento, como está a sua família, quem que você está colocando na arca, quem que o anjo vai vir, né, salvar você e sua família. Como está a sua família? Lembrai-vos da mulher de Ló, que nós como esposa possamos lembrar da mulher de Ló, que a gente venha se preocupar em ser submissa ao nosso marido, que os nossos maridos também possam lembrar da mulher de Ló e não deixe as suas esposas para trás. Seja um líder, seja um sacerdote, honre a tua casa. A maior missão de nós como marido e mulher, como pais, é salvar a nossa família. A nossa maior missão nessa terra é salvar a nossa família. Ide, pregai o evangelho, mas salva a sua família. Coloque na arca a sua família. Não deixe a sua esposa olhar para trás. Não mostre o consumismo como um altar para sua família. Viva na simplicidade de Jesus. Busque está debaixo, né, do colo de Abraão. Aqui é tão incrível que no versículo 16, né, se a gente voltar uma folha da Bíblia, fala de uma situação onde duas pessoas morreram, um mendigo e um Lázaro rico, né? A parábola do rico e do Lázaro. E ali o Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. E quando o rico chegou no inferno, o que ele falou? Pai Abraão, vai lá, manda alguém, né? Me deixa ir avisar para quem? Para os meus 5 irmãos. Porque depois de morto, o rico queria ir pregar para os irmãos. Por que o rico não pregou para os 5 irmãos que ele tinha quando estava vivo? E aqui, quando ele estava no inferno, ele se lembrou da sua família. Olha só que importante que a gente venha analisar Lucas 16 com Lucas 17. Olha só que o rico que estava no inferno depois que morreu disse. Lucas 16, versículo 28. Pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunha, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Se preocupou com a sua família depois de morto e não mais adiantou. E Abraão falou, não se preocupe, que quem vai pregar para eles agora é Moisés, né? Não se preocupe, eles têm Moisés e os profetas para ouvir. Que a gente venha se atentar para cuidar de salvar a nossa família. No Antigo Testamento, todos andavam em família junto. No Novo Testamento, Deus escolheu vários dos seus apóstolos, seus discípulos, sem ter casamento, sem ter filhos ainda, porque eles tinham, né, não tinham mais que se preocupar com a sua família em si, mas eles eram solteiros, por isso pregavam para todo lugar. Mas hoje, quem tem família, se preocupe sim com as almas que estão lá fora. Claro, ir de pregar o evangelho, fazer, né, a palavra de Deus como ordenança, mas que venha se atentar para a sua família, para seus filhos, para o seu casamento, porque o que eu acredito que vai ser cobrado de nós, que constituímos família, é a nossa família. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a gente venha olhar com um olhar mais atento sobre a volta de Jesus e sobre o que Ele espera de nós. Deus abençoe sua casa e a sua família.